Estamos ao vivo. Então, boa noite a todos os irmãos, todos os confrades encarnados e desencarnados. Que a suave paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco. Sexta-feira, eu costumo dizer que é dia de festa doutrinária, é dia de alegria, é dia de festa espiritual, banquete espiritual. Então, nós vamos aguardando os nossos irmãos que irão chegando para nos ouvir. E todos aqui já sabem, mais ou menos, nossos trabalhos estão virtuais, mas estamos também com o trabalho do ápice no presencial. Então, daqui eu não estou ainda vendo, não estou com o chat ainda vendo ninguém, mas já deve ter entrado alguém. Com certeza, o nosso irmão Agenor, que é o nosso coordenador doutrinário, que está com um problema odontológico e que está impedindo de que ele fale, e por isso eu sei que ele já chegou. Acabou de chegar aí meu filhão, Lucivaldo. Boa noite, Lucivaldo, paz e bem. Bem, nós estamos hoje aqui na nossa live com nossa irmã Isabel Andrade, do Instituto Kardecista da Bahia. Fica onde, Isabel, esse instituto? Fica localizado aqui no Pelourinho, em Salvador, no coração da cidade. O Instituto fará 98 anos no próximo dia 2 de novembro. Já chega aos 100 anos, né? Já. Boa noite, nossa irmã Solange chegando aí também. Vamos aguardar mais um pouco. O Pititinga também é no Pelourinho, né? É bem perto. O Pititinga fica perto da Cruz, ali perto da Igreja de São Francisco, e o Instituto Kardecista fica na Rua João de Deus, bem perto, próximo ao largo ali do Terreiro de Jesus. Eu conheço Suzy, e ela trabalha lá, né, e é a coordenadora do ápice. Solange está aqui dizendo, Isabel, seja bem-vinda. Obrigada, Solange, obrigada a todos. E boa noite a todos do Centro Espírita Ceareiros do Bem, Santo Amaro. Mas como Jesus disse que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele ali estaria presente. Sim. Então, respeitando o horário e respeitando quem já está chegando, nós vamos fazer a prece inicial. Isabel, depois você pode se apresentar para todos nós, que eu acredito que trabalho espiritual aqui é a primeira vez, né? Nosso irmão Agenor, nosso coordenador doutrinário aqui também chegando, dando boa noite, desejando um bom trabalho. Obrigada. Nosso grande coordenador, preocupado sempre com a causa espírita. E você fará a sua exposição, se apresente, fará a sua exposição, tendo perguntas. No final, você deverá responder e a prece final e encerraremos por essa noite, com já o pedido de que, quando estivermos no presencial, e lhe convidarmos também, você aceite. Lhe agradecendo muito por ter aceito o convite. Então, nesse íntere de amizade, vamos agradecer a Jesus, aos espíritos amigos, ao mentor da nossa casa, Ceareiros do Bem, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para esse aprendizado. Que seja uma noite de luz, de paz, e que os espíritos amigos também envolvam a nossa irmã Isabel, para que ela possa passar a sua mensagem de uma forma tranquila, para que possamos absorver tudo o que aqui for dito, e muito mais do que isso, colocarmos em prática.
E assim, Mestre Divino, rogamos também a Maria Santíssima que derrame suas bênçãos de paz, de amor, de luz, de esperança, de fraternidade, de consolação, nesse momento que estamos atravessando. E assim, com as tuas bênçãos, vamos iniciar a nossa doutrinária da noite, pedindo que ser conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Então, Isabel, pode fazer sua apresentação para depois você entrar com sua Boa noite a todos, amigos, companheiros de Ideal Espírita que estão nos escutando neste momento. Boa noite a todos os trabalhadores da Casa Ceareiros do Bem, Santo Amaro. Muito obrigada pelo convite. Sim, é a primeira vez que estou aqui com vocês e espero em breve também poder fazer esse trabalho presencialmente. Obrigada pelo convite. Eu sou Isabel Andrade, trabalhadora do Instituto Kardecista da Bahia, que se situa aqui em Salvador, na Rua João de Deus, ali perto do Terreiro de Jesus, no Pelourinho, no coração da cidade. A nossa casa, como eu disse há pouco, estará completando agora, em 2 de novembro, 98 anos. Estamos nos organizando para o nosso centenário. Obrigada. Nossa reflexão de hoje será justamente a parábola do filho pródigo. Então, eu trago aqui para vocês o seguinte: o filho pródigo. Talvez seja a parábola mais conhecida, apesar de aparecer apenas em um dos evangelhos canônicos, só aparece no Evangelho de Lucas. Esta é a terceira e a última de uma trilogia de parábolas sobre a redenção. Vem depois da parábola da ovelha perdida e da parábola da moeda perdida. Então, existe um propósito de Jesus ao falar sobre o filho pródigo dentro desta seara da redenção, do arrependimento, do colocar-se novamente a caminho para os braços do Pai, a reconciliação. Então, é algo bem organizado pelo mestre para trazer esse ensinamento maior. Jesus conta justamente essas parábolas após os fariseus e aqueles líderes religiosos da época o terem acusado de receber, de compartilhar as suas refeições com os pecadores. Então, os fariseus estavam de olho na conduta, na postura de Jesus. E então, Jesus conta essas 3 parábolas. O que são, na verdade, as parábolas? As parábolas são narrativas, breves, e que são utilizadas nas pregações e nos sermões do Mestre Jesus com uma finalidade específica, com a finalidade de transmitir ensinamentos profundos. Então, são histórias simples, mas que ensinam profundamente. E a nossa primeira tendência, na verdade, é interpretar as parábolas de acordo com os nossos padrões culturais. Vale salientar também que Jesus falava segundo os padrões da época, os costumes. Então, ele vai trazer elementos que são de acordo com o momento e com a sociedade em que ele vive. Então, nós temos a parábola do filho pródigo, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15, justamente do versículo de 11 a 32. No versículo 11 diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. E sobre esse item, eu quero aqui destacar o seguinte: era uma sociedade patriarcal, uma sociedade onde o pai é o provedor da família, onde o pai administra todos os bens da família. E continua: o mais novo disse ao pai: Pai,
quero a minha parte na herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Percebemos que o filho caçula, o mais novo, insulta esse pai, pedindo que se faça a repartição dos bens, querendo a parte dele na herança, mesmo com o pai ainda vivo. O pai não tinha ainda falecido e ele já quer a parte dele na herança. Percebemos aqui uma falta grave deste filho em relação a este pai e a esta estrutura social também já costumeira naquele ambiente onde moravam, aquela aldeia, aquele núcleo social. Porque, para os costumes da época, só era permitido a partilha dos bens após a morte do pai. O pai poderia ter tido alguma reação nesse momento e dizer que não iria fazer isso, que não iria dividir os bens. Mas ele repartiu a sua propriedade entre eles. Então, nós percebemos também que o pai vai repartir entre os dois. Até aqui não temos maiores detalhes sobre esses filhos. No item 13 tem assim: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá ele desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Nós percebemos então que este filho mais novo vai romper suas relações com o pai e, ao caminhar para uma região mais distante, quer dizer, ele vai embora daquele núcleo familiar, daquele núcleo social, então ele se afasta também da sua aldeia, do seu irmão, do seu pai. Ele afasta-se, ele vai para uma região distante. E fazendo uma analogia e uma interpretação para a mensagem que está aí do Mestre de Nazaré, nós vamos perceber que este pai é colocado para a gente como Deus. E esse afastamento do filho mais novo para uma região mais distante é justamente quando nós nos afastamos para longe das leis divinas, quando rompemos, ou quando negamos, ou quando escolhemos caminhos não apropriados e nos afastamos de Deus, em busca de prazeres momentâneos, por exemplo, de prazeres materiais, a preocupação apenas com o material. Então, esse filho rompe a unidade familiar e vai para longe. Então, o ir para longe do pai é justamente o afastar-se de Deus, que é o centro, que é o provedor, que é o mantenedor da vida, como nós já sabemos. No item 14, diz o seguinte: depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Então, Jesus vai contando e nós aqui ficamos imaginando. O filho se afasta, vai para uma região distante, depois de gastar tudo. O que significaria, então, esse gastar tudo? Desperdiçar tudo. Todos os bens, todas as oportunidades, passar a viver uma vida frívola, passar a viver uma vida puramente material, é o desprezo, é o descaso com os valores espirituais. Então, depois de todo esse gasto, vem uma grande fome em toda aquela região. Essa fome pode também ser interpretada como uma fome de felicidade, uma fome de Deus, uma fome de sintonia com a divindade, uma necessidade maior a nível espiritual. E ele começa a passar necessidade. Mas a gente, quando lê a parábola superficialmente, só percebe a questão material. Mas os ensinamentos de Jesus tinham uma intenção maior do que falar apenas de valores materiais.
Era para que a gente pudesse fazer essa reflexão e perceber que quando estamos afastados do Pai, estamos desconectados com suas leis, com sua bondade, com sua misericórdia, e podemos, sim, correr o risco de gastar tudo e passar uma tremenda fome, de passar por uma extrema necessidade. No item 15, ele diz: por isso, ele foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Cada elemento da parábola é colocado com uma intenção. E é interessante que a gente perceba cada detalhe. Cuidar de porcos para a sociedade palestina era um trabalho humilhante para aquele momento, para aquele povo. Era um trabalho de extrema humilhação. Ele foi viver como um empregado, foi se empregar com um dos cidadãos daquela região, e que mandou ele ficar mais distante ainda, cuidando de porcos. Então, a gente percebe que este filho atinge o fundo do poço. No versículo 16, diz assim: ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, toda aquela situação começava a incomodar profundamente aquele cidadão. Aquela situação de vulnerabilidade, de penúria, de fome. Mas, chamando a atenção novamente, a fome de Deus, a fome espiritual. Porque cada vez que nós nos afastamos das leis divinas, ou cada vez que tropeçamos em nossas imperfeições morais, nós sentimos esta fome de justiça, de paz, de harmonia com Deus e com toda a criação divina. Então, ele desejava encher o estômago com as vagens, então, quer dizer, com a comida que os porcos comiam. Mas ele chegou a um estado que ninguém lhe dava nada. Ele não tinha como saciar elemento básico de sustentação, que era a fome material. Começa, então, um processo de percepção desse filho pródigo que está tão afastado, tão perdido, tão desolado, e que precisa, então, ter um despertar, ou irá para uma morte, no caso da história, uma morte física, mas que nós sabemos que existe também um afastamento das leis divinas, pode nos causar malefícios tamanhos que podemos estar tão desconectados que tenhamos que atravessar por um caminho ainda muitas vezes de dores e sofrimentos, como ainda percebemos nesses processos de lei de causa e efeito, porque essa parábola também fala sobre isso, sobre as leis, algumas leis, e percebemos claramente aqui a lei de causa e efeito. E isso vale também não somente para o aspecto material, mas para os aspectos espirituais. Então, nada está desconectado das leis. Não estamos desconectados. Todos os nossos pensamentos, todas as nossas ações, elas nos trarão resultados. E tudo hoje que nós recolhemos e vivenciamos são frutos também do que já semeamos e do que cultivamos, plantamos anteriormente, seja nesta reencarnação, nesta existência, ou em uma reencarnação anterior. Então, se queremos, se desejamos um futuro, um amanhã melhor do que o presente, precisamos estar atentos à nossa semeadura, ao que estamos plantando. É a lei de causa e efeito. Então, ele afastou-se tanto do pai que está vivendo numa situação de penúria e não consegue nem se alimentar da comida que é dada para os porcos. E Jesus, quando coloca este animal, é para mostrar que ele estava numa situação mesmo de
extrema miséria. No item 17, o texto diz o seguinte: caindo em si, e é interessante esse início, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Quando no início tem caindo em si, já começa, então, o início do processo da recuperação desse jovem. O início da tomada de consciência de que ele não está bem, de que ele precisa modificar sua trajetória, de que ele precisa tomar alguma decisão naquele momento. Essa reflexão, quantos empregados estão comendo, aqueles empregados de meu pai, e eu aqui morrendo de fome. Fome de quê? Fome de Deus, fome do Pai, fome de segurança, fome de bem-estar, fome de felicidade. No item 18, ele reflete: eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Ele cai em si, reflete a sua condição, começa o despertar da consciência. No item 19, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Ele já começa a refletir e a pensar como irá se conduzir e conversar com o pai para que o receba de volta. Esse pôr-se a caminho é um movimento interno para esse retorno à casa do pai, para se restabelecer. Então, é um trabalho, é um esforço. Então, a caminhada de volta, literalmente falando, vai precisar de energia. E toda vez que nós estamos precisando retomar esse caminho internamente, de reconciliação com Deus, que é nosso Pai, nós precisamos fazer esse esforço. Só que o esforço é interno. Nós precisamos estar com uma vontade muito forte que nos impulsione para que a gente tenha força, coragem, determinação para se colocar a caminho, voltar para o Pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti. É tudo que o pai quer, o filho de volta. O pai quer o filho de volta sempre. Então, a analogia com Deus, que é pai, que sempre nos quer de volta, que sempre nos aguarda, sempre aguarda o momento da nossa tomada de consciência, sempre aguarda que a gente se ponha a caminho, para que a gente se coloque diante dele e diga: estou aqui. Reconheço que não fiz bem, reconheço que não caminhei direito até aqui, mas agora eu já sei que não pode ser do mesmo jeito. Estou com a proposta de melhorar esse caminho. Então, é nessa conexão e nessa intenção que Jesus coloca para a gente as parábolas, para que a gente possa perceber todos esses ensinamentos que estão nas entrelinhas, esse trabalho interno que precisa enfrentar esse pai, porque ao retornar, ele vai enfrentar o pai, vai enfrentar o irmão e vai também enfrentar a aldeia. Ele vai precisar se reconciliar com o pai, com o irmão e com a aldeia, o grupo. A aldeia, no caso, significa o grupo social. E nós estamos sempre inseridos nesse contexto de família, de grupo social, seja grupo de trabalho, seja grupo de amigos, seja grupo de centro espírita, seja grupo de vizinhança. Nós estamos sempre inseridos nesses contextos de família e grupo social. Então, esse retorno já está certo na cabeça dessa pessoa. E no item 20, ele levanta-se e vai para o seu pai. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Então, esse levantar-se significa
erguer-se. Não está mais aquele indivíduo abatido, mas erguido, com vontade de caminhar, de se direcionar aos braços do Pai maior. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. E aqui nós temos que analisar cada palavra, porque ele levanta-se, põe-se a caminho, mas o texto diz, ele ainda estava longe. O pai o vê e se antecipa. O pai se antecipa por quê? Por que o pai não espera que o filho chegue e diga o que tem que dizer? Porque o pai sabe de todas as coisas. Ele já percebeu o movimento de retorno daquele filho. E assim também é Deus conosco. Ele já percebeu a intenção. Ele já percebeu o movimento de regresso. Então, ele não precisa de mais palavras, ele não precisa que se diga mais nada. Ele apenas quer abraçar, quer beijar. E, como o texto diz, cheio de compaixão. Ele corre, quer dizer, ele ainda acelera esse reencontro. O pai corre, inclusive, contrariando um comportamento natural, por conta da idade, que já é idoso, por conta do costume da época, porque lá na Palestina os idosos não correm. A gente percebe isso com as pesquisas. O comportamento de um ancião é um de caminhar lento. O beijar no rosto é o sinal de reconciliação pelo costume local. Quando se beija alguém no rosto, em um encontro, significa, em caso de se conversar para se explicar algo que está mal resolvido, já é um sinal de perdão, de reconciliação. Então, o beijar no rosto é o sinal de reconciliação. Só um minutinho. E no Oriente é muito comum esse gesto. O filho mais velho poderia ter facilitado esse trabalho. O filho mais velho poderia ter facilitado esse reencontro. Poderia ter ajudado esse irmão a voltar para casa. Mas até aqui não se fala do filho mais velho. O pai o recebe publicamente. Quando o pai o abraça, com beijos, com compaixão, ele já está dizendo que o perdoou. Aí o filho diz, pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. E aqui a gente percebe que ele não precisaria dizer nada, porque o pai já, com o próprio gesto, já disse que estava tudo bem, que já estava recebendo ele de volta. E ao receber ele de volta, a aldeia também o recebe de volta. Então, no item 22, o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Isso significa, também, aqui temos alguns símbolos, as sandálias, que os filhos usam justamente em época de festa, tanto a vestimenta, os calçados nos pés, a melhor roupa, era para épocas e ocasiões especiais. E o anel no dedo, porque cada família tinha uma marca no anel, então ele está, naquele momento, aceitando o filho de volta no seio familiar. O colocar um anel de volta no dedo significa que você continua sendo meu filho, não deixou de ser meu filho, está acolhido de volta no seio familiar.
E quando diz aos servos, depressa, tragam a melhor roupa, coloquem um anel, é porque vai ser dada uma grande festa. E no item 23, tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Um novilho gordo quer dizer um animal grande. Não seria somente para uma festa familiar. Nesse momento, percebe-se que ele vai festejar com todo o núcleo, com toda a vizinhança, com toda a aldeia. Vamos nos alegrar, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então, todos começaram a festejar o seu regresso. A festa foi para todos da aldeia. Então, houve um banquete de reconciliação. E é interessante a gente perceber esse movimento de festa, de banquete, de acolhimento, de receptividade, de perdão. O receber publicamente também é algo muito grandioso. Não é apenas uma atitude individual do pai para com o filho, mas é algo que vai mostrar para todos os que estão ali, que aquele filho tinha cometido um equívoco, mas que estava de volta para o seu lugar, para a sua tarefa, para o seu trabalho. Então, festejar justamente aquele que estava perdido e que agora se encontra. E nas 3 parábolas, que essa faz parte da trilogia, a gente percebe que existe a questão, de fato, da festa, do alegrar-se quando se encontra a moeda perdida, na parábola da dracma perdida, quando se encontra a ovelha perdida, ele volta para buscar somente uma ovelha. Então, aquela ovelha também é importante, esse filho é importante, ele não pode ficar perdido, ele não pode ficar à toa. No item 25, diz assim: enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que é que estava acontecendo. Aí eu pergunto também, para que a gente possa agora refletir, qual é a nossa parte na herança divina? Então, como é que nós estamos nos comportando como filhos de Deus? Nós somos como o filho mais velho ou somos como o filho mais novo? O filho mais velho, até então, não tinha se falado nada sobre ele. Ele aparece agora procurando saber o que estava acontecendo. E no item 27, alguém lhe disse, um dos empregados, este lhe respondeu, seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. Quer dizer, o pai estava festejando o retorno de um filho que estava de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então, seu pai insistiu com ele para que entrasse. E eu pergunto também, quantos de nós ainda nos comportamos desta maneira, fazendo as nossas tarefas, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja dentro do próprio centro espírita, apenas por obrigação, apenas procurando, algumas vezes, reconhecimento, elogios. Quantos de nós ainda estamos como esse filho mais velho, sem a dedicação apropriada, sem o zelo, sem o cuidado, sem o amor, fazendo as coisas por fazer, por obrigação, achando, inclusive, que precisamos e merecemos, como ele reclama, depois que nunca teve uma festa igual. Então, achamos que merecemos elogios, podemos reclamar tantas vezes de tantas situações indevidas. Fica para nossa reflexão se estamos nos comportando como o filho mais velho ou como o filho mais novo.
Não assumimos muitas vezes as nossas responsabilidades como deveríamos. E estamos fazendo as coisas de maneira automática, como se diz, no automático, sem perceber, sem dar muita importância, vivendo por viver, fazendo nossas tarefas de qualquer jeito e ainda querendo reconhecimento. Então, no item 29, ele responde ao pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo. Veja como ele se coloca. Como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Então percebemos a ira, o egoísmo, o rancor, a inveja nesse momento, o ciúme daquele que estava ali sempre. Como ele diz, mas se considerava até um escravo, quer dizer, ele nem se percebia como filho. Ele nem se percebia também como filho. Eu teria trabalhado como um escravo. Nunca desobedeci às tuas ordens. Talvez ele também tivesse a vontade de ir embora, mas não teve a coragem. Ninguém sabe. Talvez ele também tivesse a vontade de ter feito o que o irmão fez, mas não teve a coragem. Ele ficou ali, preso ao seu egoísmo, querendo reconhecimento do que fazia por obrigação e não porque tinha responsabilidade e prazer em fazer. No item 31, o pai responde para o filho mais velho: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Olha o que o pai diz: você está sempre comigo. Quer dizer, o pai até pensava que ele estava sempre com ele. Fisicamente, ele estava ali com o pai, não tinha ido embora. Mas ninguém sabe o que se passava pela cabeça, pelo íntimo dele. A vontade de ir embora, a vontade de desobedecer também, de fazer o que tivesse dando na telha, de fazer o mesmo caminho que o outro irmão fez. O outro irmão retorna porque ganha consciência de todo o caminho que tinha acabado de fazer. O outro irmão retorna porque o pai agora completa. Esse seu irmão estava morto, mas não é morto fisicamente, é morto espiritualmente. Porque o que é que significa pródigo? Gastador, esbanjador, dissipador. Quando a gente vai procurar o significado da palavra pródigo, tem um monte de palavras lá para explicar. Então, ele estava morto, quer dizer, estava sem vida. Mas não é vida física, é vida espiritual. Ele estava sem rumo, ele estava perdido e foi achado. Quer dizer, ele fez esse trabalho de se perder e de retornar através de uma tomada de consciência. Ele consegue retomar esse caminho de volta e pedir esse perdão e transformar aquela caminhada de volta em uma das suas etapas de reconciliação. Mas eu acho interessante quando o pai fala: você está sempre comigo. E mesmo assim, esse filho mais velho não percebe essa conexão com o pai, que é Deus. Ele está ali, mas não está. Parábola dos dois filhos. Eu deixo aqui essa reflexão, porque quando a gente fala na parábola do filho pródigo, a gente só fica pensando na história do filho que vai embora, que gasta tudo, que se arrepende e que volta arrependido e pede
ao pai que o aceite como um dos empregados. Se a gente prestar atenção, ele não vai ser colocado como um dos empregados, ele vai receber de volta o status de filho, na hora que coloca o anel no dedo, na hora do abraço, das roupas, da sandália, da festa. Ali é todo um simbolismo para trazer ele de volta ao seio familiar. Ele não precisou nem pedir ao pai que o recebesse de volta como empregado, porque o pai não o iria receber de volta como empregado, porque o pai sabe que ali é um filho. E assim é Deus com cada um de nós. Por que parábola dos dois filhos? Porque precisamos também analisar o comportamento do filho mais velho, porque muitas vezes nós estamos como esse filho mais velho. E muitas vezes nós estamos ou estivemos como também o filho pródigo. Então, essa parábola traz, dentro de todas essas reflexões, a questão do livre-arbítrio, que é respeitado. O pai não impede o filho de ir embora, ele deixa, ele não reclama, ele não coloca nenhum impedimento na hora de fazer a partição dos bens. Vamos perceber também aí a lei de causa e efeito, como eu já falei, e vamos perceber claramente o processo de evolução do espírito. Nós, espíritos, ainda em processo de evolução, nessa caminhada evolutiva, vindos de várias reencarnações, nessa existência, quantas vezes nos afastamos das leis divinas, como filho caçula, e quantas vezes percebemos que estamos afastados e tomamos o caminho de volta e pedimos mais uma oportunidade, mais uma chance, e vamos assim nos reconciliando. E isso é um processo, porque a evolução ela é lenta e ela vai de acordo com nossa vontade, com as nossas escolhas, que é o nosso livre-arbítrio, e vai de acordo também com a lei do progresso. Mas para que a lei do progresso aconteça, é preciso trabalho. A gente precisa trabalhar. Então, um trabalho interno, de já não repetir os mesmos equívocos, de já não precisar repetir as mesmas falhas de antes. Então, percebemos ali um pai que vai atender com misericórdia, com amor, com paciência, com compaixão, todas as necessidades dos filhos, dos dois filhos. São essas as reflexões que trago sobre a parábola do filho pródigo e que a gente possa, de agora em diante, perceber que ali existem dois filhos e vários comportamentos que muitas vezes nós ainda repetimos, negligenciamos, mas que estamos sempre sendo convidados por este Pai que é Deus, misericordioso, a estarmos conectados com suas leis e a fazermos sempre o melhor caminho, que é o caminho de volta. Muito obrigada. Muito boas suas reflexões e todos aqui no chat dando felicitações também. Boas-vindas. Gostaram muito de você, né? Todos nós aqui. Obrigada a todos. E nós temos aqui uma pergunta. Ora, a hora das perguntas. Clemilda, nossa irmã Clemilda está aqui perguntando. Essa parábola serve de referência para nós, seres humanos, vivendo o processo reencarnatório. Essa não será uma bela lição para colocar-se em prática com aqueles que estão ao nosso lado? Com certeza, Clemilda. É uma parábola que fala muito desse processo de tomada de consciência e de retorno individual. Mas a gente também sabe que todo retorno individual, de conexão com a lei de Deus, com o trabalho, com o progresso, quer dizer, cada vez que o indivíduo, quer dizer, eu,
me melhoro, eu também melhoro o meu redor, né? Então, eu vou melhorar as minhas relações interpessoais. Então, eu vou olhar o outro com mais cuidado, com mais zelo, com mais carinho. Eu vou compreender o momento também que o outro passa. Eu vou ter mais cuidado e vou ter mais compaixão com os momentos difíceis que todos passam. E vou evitar os julgamentos. E isso é bem interessante. Todos aqui, Obrigada, Solange. muito gratidão. E eu vou fazer a minha pergunta, porque eu não posso deixar de fazer uma Sim, pergunta. sim, pode fazer. O arrependimento, porque a gente vê aí que o filho se arrependeu, né? Então, o arrependimento, ele tem, assim, o poder, ou ele evita o efeito, ele evita que aconteça o efeito da causa, o arrependimento. O arrependimento junto com a ação, não é isso? Porque sempre que a gente se arrepende de algo, a gente precisa modificar também, logo em seguida, alguma coisa. Então, não basta só o arrependimento. O arrependimento é um dos passos, porque a gente precisa ter o arrependimento, que é a reflexão. Depois do arrependimento, a gente precisa tomar uma atitude, que será a ação. Aí vem a reparação, que vai nos ajudar a restaurar a nossa conexão com a lei. Então, são vários passos e várias etapas. No caso do filho, nós nos arrependemos do caminho que tomamos. Aí, quando a gente se arrepende, a gente começa a caminhar de volta. Quando a gente percebe que já estamos nos conectando novamente, precisamos voltar ao trabalho. Então, a grande festa vai justamente mostrar que, a partir dali, aquele já está com a consciência pronta para continuar cuidando da seara divina. Então, arrepender-se, depois tomar iniciativas, atitudes que vão nos conectar de volta com a lei divina, reparando aquilo que não fizemos bem feito. Então, arrependimento é uma das etapas, é algo interno. E o nosso irmão Agenor aqui está falando que o egoísmo e a inveja é a representação do filho mais velho. Sim, sim. Ele fica em silêncio o tempo todo, ele não se manifesta, ele não reclama, mas ele se chateia quando o outro retorna e é bem recebido. Aí ele se revolta, é egoísta, é muito orgulhoso e invejoso também. Agora, quem de nós não somos o filho pródigo? Porque todos nós sabemos que as leis estão nas nossas consciências. Sim. Agora, a pergunta: quem de nós não somos filhos pródigos? Todos somos os dois filhos. Eu sempre digo isso. Às vezes até machuca quando eu faço essa afirmação. Mas eu digo sim, e até abro uma discussão, uma conversa. Nós somos os dois filhos. Por isso que Jesus conta e coloca 3 elementos. Não tem mãe essa família, só tem pai e 2 filhos. Só tem pai. É interessante esse detalhe. Então, nós somos o filho mais velho, como eu disse, quando estamos ali achando que merecemos tanta coisa, nós merecemos o quê, de fato? O nosso trabalho é para ser reconhecido? Para ser reconhecido por quem? Aí eu deixo essa pergunta. Nós estamos fazendo por quê? Vamos trazer isso para a questão do centro espírita. Tudo que nós fazemos dentro do centro espírita é para quem? É para ter um reconhecimento onde? Pelo pessoal que frequenta, por quem está assistindo agora. Então, a gente precisa fazer esses questionamentos em cada atividade que a gente exerce, até na nossa atividade profissional. Eu trabalho para quê? Somente para ter de volta um salário que me dá sustento? Mas é só isso mesmo que serve o trabalho? Porque o trabalho também é uma lei. E o trabalho que me dá o sustento, o meu pão de cada dia, que me possibilita vestir, ter abrigo, ter médico e tudo, ele também precisa ser feito com amor.
Eu não posso fazer o meu trabalho de qualquer jeito. Então, tanto o meu trabalho material como o meu trabalho espiritual precisa ser repensado, analisado, avaliado, para que eu dê o melhor de mim. Eu não posso fazer o trabalho somente porque tem que ser feito, por obrigação. Aí eu estarei me comportando como o filho mais velho. Enfim, o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus, eu costumo, para mim mesma, ver como uma coxa de retalhos, não é? Porque ele diz que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. E aí você Sim, vê, estamos trabalhando para quê? Para quem vê, a sim, troco de quê? Não é? Então, quando a gente costura todos esses retalhos, vai isso demorar um mesmo, pouco, né? Eunice, é um processo, é um trabalho de aprendizado. Cada dia a gente vai percebendo um pouquinho em que precisamos melhorar, porque outra coisa também que a gente chama sempre atenção a gente dentro do centro espírita é de uma maneira e às vezes dentro da nossa casa a gente é de outra. Com Impaciente, certeza. Com certeza. intolerante. Aí, do que me adianta estar fazendo uma pregação linda, maravilhosa, se eu não tenho paciência nem tolerância com aquele que está junto de mim em minha casa? Não paro para escutar e nem para compreender, como eu disse, em que momento está. Então, é um desafio. Eu não estou aqui dizendo que é fácil, porque não é, mas é um desafio que nós todos estamos tendo e precisamos ter, porque é essa a nossa tarefa de agora, do presente, enquanto seres encarnados, de vivenciar a vida material dentro de um núcleo familiar, com quem quer que seja, e com as pessoas que estão conosco, porque não, nós sabemos que não estão ligadas a gente à toa. Todos que estão convivendo conosco nesse momento é por necessidade nossa de crescer, de melhorar. Então, precisamos prestar atenção nesses detalhes, porque eu não posso ser espírita somente dentro do centro espírita. Eu tenho que ser E eu costumo espírita também fora do centro também, espírita. principalmente, que eu costumo muito dizer Principalmente. para mim mesma, não adianta nós dizermos que estamos estudando, que lemos não sei quantos livros, que conhecemos não sei quantos autores, e quando uma pessoa fala uma coisa, a gente já, eu conheço, eu já li. Não, porque quando Jesus diz ir de pregar, e não é só falar a Sim, palavra, não é? É praticar, porque ele nos ensinou com a prática, com o exemplo. Então, temos muito mesmo desses dois filhos aí. dos Mas, dois. Isabel, foi um prazer muito grande. Eu acho que se a gente ficasse aqui, iríamos a mais tempo ainda, mas vamos ter essa oportunidade pessoalmente. Sim, Já já sim, já iremos já. nos encontrar. Eu que Muito, agradeço a todos vocês. Muito obrigada. mais uma vez lhe agradeço. Você é uma simpatia de pessoa. Eu gosto muito das pessoas simpáticas. Eu Tá falei isso bom, com. obrigada. Esqueci o nome dela. Às vezes não é a questão da beleza, é a simpatia. E você é uma pessoa muito simpática que a gente olha e já gosta mesmo, né? É meu tipo, gosta de conversar. Você já percebeu que eu converso muito pouco. Vamos conversar muito. Obrigada, Eunívia. É um Obrigada prazer. mais uma vez. E agora vamos pedir a você que faça a prece de encerramento para que possamos fechar com chaves de ouro. Pai que está no céu, na terra e em todos os lugares. Pai, Deus de infinita misericórdia e bondade, nós, seus filhos, presentes agora aqui neste momento, suplicamos a vossa imensa misericórdia para cada ser encarnado neste planeta Terra, neste momento ainda de pandemia, por todos aqueles que sofrem, em todos os níveis de sofrimento. Embala-nos em tua misericórdia, acolhe-nos com teu amor infinito.
com tua bondade infinita. Seja conosco, Pai, que possamos sentir o teu abraço amoroso em cada momento da nossa vida, a nos dizer que bom que estamos juntos aqui e agora. Obrigada, Pai, por todas as oportunidades, que possamos aprender com cada uma delas, que sejamos pessoas melhores a cada dia. Ajuda-nos nas nossas imperfeições morais, que ainda nos incomodam e nos empatam de avançar com mais fluidez para o grande abraço. Mas também ajuda-nos quando nos colocamos no trabalho, para que possamos ampliar a nossa consciência cada vez mais e sermos melhores amanhã do que somos hoje. Abençoa-nos, que assim seja. Que assim seja. Então, quero agradecer aqui a todos os nossos irmãos que estiveram presentes neste banquete espiritual de grandes reflexões. Deixar um grande abraço para a Isabel, com a proposta de que voltará no presencial. Agradecer também ao nosso coordenador, nosso irmão Agenor, Solange, grande batalhadora da causa espírita e da casa, e Murilo, o nosso mentor da internet, né? Porque a gente não sabe muita coisa aí. E ele precisa ficar nos bastidores como um mentor. Muito obrigado a todos, que tenhamos um bom final de semana, muita paz e muita luz. Muita paz. Boa noite. Boa noite.